Olá pessoal, aqui é o Luiz Brigman e hoje eu vou falar sobre saúde mental de novo. Eu estava pensando nesses dias sobre um tema que não é vitimismo, mas é sobre o quão difícil é para uma pessoa que foi diagnosticada com alguma doença mental, bipolaridade, esquizoafetividade, esquizofrenia, o quão difícil, até depressão, quão difícil é para essa pessoa lidar com isso no dia a dia dela. A gente considera que uma pessoa normal leva o dia dela de uma forma normal. Talvez não em alguns casos. Mas, por exemplo, em comparação aos doentes mentais, ela não precisa ficar indo ao psicólogo. Ela já tem uma coisa a menos para fazer. Uma pessoa saudável não precisa ir para o psicólogo para checar a realidade, checar como está a sua saúde mental e checar os seus traumas, tudo isso. Ela não precisa fazer isso. E, bom, às vezes ela não precisa tomar medidas como meditar, não precisa escrever um diário algumas vezes. Talvez não precise tomar remédios e lidar com os efeitos colaterais dos remédios. Então, é uma coisa que eu estava refletindo sobre isso, sobre as coisas pesadas a carga a mais que a pessoa, o doente mental, ele carrega por causa da dita doença. Eu gosto de usar a dita doença porque não sou 100% de acordo com o DSM-5, diagnósticos, essas coisas assim, mas estou usando os termos aqui por fins de esclarecimento. Então eu fico refletindo sobre isso, em relação às cargas relacionadas assim às pessoas que são ditas normais. O doente mental ele carrega muito mais coisas, ele tem muito mais coisa para carregar. A mochila dele é muito mais carregada, muito mais pesada para carregar e chegar até o topo. Algum objetivo, alguma coisa assim. Mas eu fico pensando, isso também é um paradoxo. Perdão. Isso também é um paradoxo, porque num certo ponto não podemos nos vitimar. Se eu, Luiz Paulo, que foi diagnosticado como esquizoafetivo e talvez é bipolar, que seja, se eu, Luiz Paulo, ficar pensando, tá bom, eu tenho que carregar isso aqui, eu tenho que fazer meditação, eu tenho que fazer os exercícios físicos, senão o meu humor piora, eu tenho que ficar ligado no meu humor, saber quando está subindo e descendo, eu tenho que talvez fazer terapia, tem momentos que eu preciso muito de um terapeuta, eu tenho que tomar os meus remédios que causam um monte de efeitos colaterais. Tá, eu sou esse Luiz Paulo que tem um monte de coisa para fazer e tal. Mas se eu ficar só pensando nisso, realmente o meu mundo vai desmoronar, eu vou pegar e vou perder as esperanças, obviamente, não tenho dúvidas disso. Mas é um paradoxo, faz sentido, é válido isso, é válido essa parte triste. Eu não gosto nem de dizer triste, essa parte difícil da doença mental. É válido, sim, obviamente. Mas também tem a outra parte que significa dizer: tem essa parte difícil, mas eu consigo. Eu tenho suporte, tenho suporte dos meus familiares. Tá bom, talvez algumas pessoas não tenham nem suporte dos familiares, que é uma coisa triste realmente. Mas eu sei que eu consigo. O simples fato de acreditar em si mesmo também pode ser algo que pode te levar a buscar a ajuda correta, a encontrar a ajuda certa, as coisas acontecerem no momento certo. Acontecer uma espécie de sorte na vida da pessoa. É uma fé, seria uma fé, sabe? É como se as dificuldades que aparecem seria essa dualidade de fé e ciência, né? As dificuldades que aparecem da doença mental está na parte da ciência, que precisamos lidar como se fosse uma ciência, e essa parte de ter uma positividade, buscar fazer as coisas com fé em si mesmo, pelo menos, ou fé em Deus, ou fé em qualquer outra coisa que te faça ir para frente. É como se fosse a parte mais mística,
como se fosse a parte mais divina, também pode-se dizer. Então é um paradoxo. Não é nenhuma coisa só, algo do tipo, só tenho dificuldades e tenho que resolver elas através das soluções científicas para essas dificuldades. E não é uma coisa só, é só fé, é só ter fé, é só ter fé, é só ter fé. É um equilíbrio entre as duas coisas. Eu boto os meus ovos mais na cesta da fé. Isso é uma coisa minha. Eu boto mais na cesta da fé. Se fosse para escolher entre as dificuldades e a fé, eu escolho a fé. Mas é que através da fé é que a gente consegue reconhecer quais são as dificuldades que estamos tendo, e através da fé conseguimos ter a força de vontade, ou não, talvez não força de vontade melhor, mas ter... Força de vontade é uma palavra que eu não gosto de usar também. Mas ter a visão é quando acontece o insight, é quando acontece, sei lá, o milagre, vamos dizer aqui. É quando acontece o milagre e você encontra as soluções para aquelas dificuldades. É claro, eu estou dizendo um milagre aqui, mas e essas soluções não vão aparecer de forma milagrosa, mas talvez vai aparecer... o teu médico descobriu sobre um remédio lá que pode te ajudar mais, por exemplo. Que você pode substituir por outro remédio que vai melhorar o teu tratamento. Essa é uma forma de como a fé poderia funcionar, sabe? As coisas de repente começam a funcionar para ti. Então, esse paradoxo que eu estava pensando, sim, temos dificuldades, elas são válidas, em comparação a uma pessoa normal, temos muito mais dificuldades, por exemplo, o emprego, é muito mais difícil conseguir um emprego como um doente mental. Não é todo mundo que quer contratar uma pessoa que foi diagnosticada com esquizofrenia, ou esquizoafetivo, ou bipolar, depressão. A maioria não quer. São poucos. E tem aqueles que contratam para fazer propaganda com você, que é pior ainda. Então, existem empresas que fazem marketing com contratação de pessoas com PCD. Eu não gosto muito disso. Então, esse paradoxo é resolvido através, penso eu, não que ele seja resolvido 100%, mas pode ser melhor entendido com essa dualidade das dificuldades e de ter fé em algo, ter fé em si mesmo, ou ter fé em Deus, alguma coisa assim do tipo. Ter fé de que as coisas vão dar certo. Talvez dê pra colocar força de vontade aí, mas não sei. Crer em alguma coisa, crer em alguma coisa, tem que crer pelo menos em si mesmo. Se você não crê em Deus ou força maior, etc., creia pelo menos em si mesmo, creia na natureza. Creia que a natureza vai pegar e vai te trazer um milagre, a natureza de alguma forma vai fazer você sobreviver. Crer que você é um ser que está aqui para prosperar. Que você, de uma certa forma, você é naturalmente perfeito. É o que eu penso. É o que eu penso como as coisas podem acontecer diante das dificuldades que aparecem por causa da doença mental. Era isso por hoje, pessoal. Muito obrigado se assistiu até aqui e até a próxima. Valeu!